Bom dia a todos, meu nome é Israel Mizri, sou preceptor de radiologia torácica da Unifesp e médico do setor de radiologia torácica dos grupos Fleury e DASA, e vou falar para vocês sobre a fibrose centrada em vias aéreas. Esse aqui é meu conflito de interesse, palestras relacionadas à fibrose pulmonar. A fibrose centrada em vias aéreas, ou a FIVA, é um diagnóstico incomum, praticamente pouco descrito na literatura radiológica, que já foi descrito desde 2002 como um tipo distinto de pneumonia intersticial idiopática centrada nas vias aéreas com base em características histológicas e radiológicas. Ao longo dos anos, recebeu diferentes nomes como fibrose centrolobular, pneumonia intersticial bronquilocêntrica e até metaplasia peribronquiolar. E histologicamente é caracterizada por uma inflamação bronquiolar ou peribronquiolar e a fibrose intersticial centrada na região peribroncovascular. A maioria dos casos é causada ou por pneumonitis de hipersensibilidade ou por aspiração, eventualmente está associada a doenças do tecido conjuntivo ou de causa idiopática. Então, nesse esquema vocês veem a fibrose centrada nas vias aéreas, está, como o nome diz, em volta das vias aéreas. Na histologia também, junto das vias aéreas, poupando a região periférica, exatamente o contrário da pneumonia intersticial usual. E na tomografia vocês vão ver que as alterações também estão em volta das vias aéreas, são centrais. As pneumonias intersticiais foram primeiramente descritas por Liebel em 1969, 5 subtipos: a pneumonia intersticial usual, a BUP, a pneumonia descamativa, a linfocítica e a pneumonia de células gigantes. Posteriormente, foi ampliando o conhecimento das pneumonias intersticiais e, finalmente, em 1998, Katzenstein e Myers reclassificaram as pneumonias intersticiais. Foi introduzido o conceito da pneumonia intersticial não específica, a NSIP. Mudaram o nome de algumas doenças, que não vem ao caso aqui nessa palestra, mas foi criado um subgrupo de pneumonias intersticiais que são chamadas inclassificadas ou indeterminadas. Esse subgrupo é o que não caía em nenhuma outra grupo, não se encaixava direito em nenhuma etiologia. Já em 2002, 4 anos depois, surgiram os 2 primeiros artigos mencionando a pneumonia bronquilocêntrica ou fibrose centrada em vias aéreas. Yusim e Dasik referiram a pneumonia bronquilocêntrica idiopática, que tinha aspectos histológicos semelhantes com a PH, numa série só de 10 pacientes. No mesmo ano, a Maria Dorcia de Carvalho, uma patologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, publicou uma série com 49 pacientes com doença com achados histológicos e radiológicos, e desses 49 pacientes, metade tinham pneumonia intersticial usual, 1/4 tinha pneumonia intersticial não específica, a PINI, e outro 1/4 tinha uma fibrose central, centrolobular, e nesse 1/4, esses pacientes não tinham indícios clínicos de lesão por inalação, e por isso levantaram a hipótese de uma aspiração crônica. Em 2015, então, mais de 13 anos depois, foi publicada a maior casuística que a gente tem até hoje sobre fibrose centrada em vias aéreas, por Lilian Kuranishi, da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. 68 pacientes, desses 68, puramente pH em 40%, puramente só refluxo, aspiração, em outros 25%, uma combinação de pH e aspiração em outros 15 casos, quase também 1/4, colagenose em 6% e era de causa idiopática somente em 3 casos, ou seja, 4,5%. Tá? Nesse trabalho da Lilian Kuranishi, o aspecto tomográfico era caracterizado por vidro fosco e opacidades reticulares peribrônquicas, dilatação esofágica e um predomínio dos achados em campos pulmonares inferiores. Então, na prática, eu vejo bastante na Unifesp vários casos de fibrose centrada em vias aéreas, confirmados, inclusive, por estudo histológico. E tem um padrão que eu chamo de padrão típico. Esse padrão típico, como o nome diz, tem fibrose peribronquiolar, ou vidro fosco peribronquiolar, eventualmente tem uma fibrose assimétrica, e é importante,
áreas acometidas ao lado de áreas sadias, diferentemente da PIN. Essa é a grande dica para diferenciar a PIN da FIVA. E vocês vão ver muitos casos na literatura inglesa que chamam de PIN e na verdade são fibrose centrada em vias aéreas. Então esse é um caso bem típico que vocês veem nos lobos superiores, fibrose centrada em vias aéreas, e nos campos inferiores também, áreas de bastante fibrose peribrônquicas ao lado de áreas sadias, diferentemente da PIN. Na histologia você vê que a doença é peribrônquica, periferia poupada. Paciente de 52 anos, feminino, vocês têm doença peribrônquica, aqui lobo médio, lobos inferiores, e de novo aquele padrão que eu falo, bem clássico de área acometida com bastante fibrose do lado de uma área sadia. E assim vai indo aqui nas bases. Esse é um padrão bem clássico. Esse paciente na biópsia veio com uma FIVA, com áreas de pneumonia em organização. O paciente tinha forte exposição a mofo e o diagnóstico final foi de pH. Outro paciente de 83 anos, uma tomografia normal em 2016, e 2 anos depois esse paciente evoluiu com uma volumosa hernia de hiato, com refluxo acentuado e com dispneia. Vocês olham para a tomografia, vocês veem em campos superiores vidro fosco peribrônquico, então predomínio central, tem distorção, já tem fibrose, inclusive um pouquinho na periferia, mas o grosso da doença é peribrônquico. O grosso da doença é central. Aqui na base, reconstrução coronal, e nas regiões mais basais, vocês veem bastante doença peribrônquica. Com essa evolução, com esse aspecto, você não precisa de estudo histológico para ver que toda essa fibrose é causada por refluxo. Outro paciente com exposição a pássaros e refluxo. Vocês olham para a base, parece um padrão PIL. Vocês têm bronquiectasia de extração, tem distorção, tem inclusive cistos agrupados, parecendo favelamento. Favelamento discreto na base direita, mas parece uma base que lembra PIL. Vocês vão olhar para os campos superiores, olha só, a doença é peribrônquica. Doença peribrônquica, fibrose peribrônquica e vidro fosco peribrônquica. Esse não é um padrão de fibrose pulmonar idiopática. Fibrose pulmonar idiopática gosta de pegar bem a região anterior dos lobos superiores, periférico. Aqui a doença é central. Esse padrão central confirma o diagnóstico de FIVA. Outro paciente com doença assimétrica, que é um outro padrão. Então tem um predomínio do lado direito das alterações. Vocês veem que a fibrose é marcadamente à direita, o lado esquerdo relativamente poupado, tem algumas áreas de vidro fosco peribrônquico, e nos lobos superiores também, vidro fosco peribrônquico, além dessa fibrose. Isso é bem característico da FIVA, né? E a biópsia confirmou o diagnóstico de fibrose centrada em vias aéreas. Não só com refluxo e pH você vai ter FIVA. Se o paciente tinha artrite reumatoide, não tinha refluxo nem exposição a mofo ou pássaros. E, de novo, apesar de ter algumas alterações periféricas aqui, que vocês veem em campos superiores, inclusive aqui com cistos de favelamento na região posterior do lobo inferior esquerdo, tinha bastante doença peribrônquica. Bastante doença peribrônquica aqui, vocês veem, esse é o padrão típico da FIVA. Então é diferente da fibrose clássica por artrite reumatoide. Aqui vocês têm um padrão mais central. Aqui de novo a reconstrução coronal mostrando o padrão central e áreas centrais peribrônquicas de fibrose, tá? Poupando regiões periféricas. Esse é um padrão de FIVA. Mostrei para vocês o que é típico e diante daqueles aspectos vocês têm que suspeitar e até inclusive vocês podem fazer o diagnóstico da fibrose centrada em vias aéreas. Mas tem um padrão que eu chamo de padrão não tão típico, que é um padrão que simula PIL. É um prêmio intersticial usual. Mas diferentemente da PIL típica, o seio cossofrênico posterior está ou preservado ou parcialmente preservado, mesmo que unilateralmente. Ou eventualmente tem um padrão provável PIL, mas tem tênues áreas de vidro fosco centrolobulares em campos pulmonares superiores. Então aqui, vocês olham para a base, isso aqui é um padrão provável PIL. Reticulado, tênue vidro fosco, uma outra bronquiolectasia de tração nas bases. Mas vocês olham para campos superiores,
vidro fosco peribrônquico e tênis opacidades centrolobulares em vidro fosco. Tênis opacidades. Com esse padrão, não é que você vai falar isso aqui é uma FIBA. Você fala, olha, esse é um padrão provável PIL, mas tem opacidades centrolobulares em vidro fosco, tem opacidades em vidro fosco peribrônquicas no lobo médio. Esse está esquisito para PIL, pode ser uma FIBA. Esse paciente precisa de uma biópsia. E a biópsia desse paciente veio com uma fibrose centrada em vias aéreas. Outro paciente com exposição a mofo, a base lembra PIL, inclusive tem várias imagens císticas em camada aqui na base direita, que lembram faviolamento, parece uma PIL com um pouco mais de vidro fosco habitual, só que quando vocês vão olhar para os campos superiores, olha, vidro fosco esparso aqui, ó, no lobo superior esquerdo, tênis opacidades em vidro fosco aqui à direita, vidro fosco mais exuberante junto da fissura, tá esquisito um pouquinho. Vocês pegam a língula, vidro fosco peribrônquico na língula. Todos esses aspectos que vocês estão vendo são esquisitos para uma PIL comum. E diante disso, tem que pensar que esse paciente talvez precise de uma biópsia. E de novo, a biópsia veio FIBA. Outro paciente com refluxo, padrão provável PIL na tomo, vocês olham aqui, só que olhem o seio costofrênico posterior esquerdo como está polpado. Tem um mínimo reticulado. Esse é o que eu chamo do seio costofrênico relativamente polpado. Esse aqui é um seio completamente acometido, que é o típico da PIL, mas esse polpamento, mesmo que unilateral, tem que fazer você levantar a possibilidade que talvez não seja PIL ou FIP o diagnóstico desse paciente. Esse paciente também era um paciente com fibrose centrada em vias aéreas. Outro paciente com provável PIL, vocês veem o reticulado periférico, a base é de PIL, não tem, os dois seios costofrênicos estão francamente acometidos, só que nos campos superiores, vidro fosco peribrônquico. Vidro fosco peribrônquico, biópsia, fibrose em vias aéreas. Outro paciente com padrão determinado, tem bastante vidro fosco, o seio costofrênico esquerdo polpado, padrão de mosaico, paciente foi para biópsia aberta, fibrose centrada em vias aéreas. Os diferenciais principais, PIN e PIL. A PIN tem um padrão clássico, às vezes que a base está mais acometida, com polpamento da região supraural, esse é um padrão, esse é bem clássico da PIN, e eventualmente você tem uma fibrose difusa pegando nas bases, com vidro fosco, bastante bronquiectasia e tração, e na histologia o que você vê é um acometimento difuso, pega tanto a região central, quanto a região periférica também. Essa homogeneidade de acometimento pulmonar é bem clássico da PIN, da NSIP. E outro padrão que vocês vão ver é o acometimento difuso e, diferentemente da FIBA, não tem área polpada. Vocês veem que o acometimento é em cheio de todas as bases aqui. Praticamente vocês não veem nas bases a área polpada, só lá em cima, em campos superiores. Isso é bem clássico da PIN. Já a PIL, padrão clássico com faviolamento, ele é bem típico, geralmente não tem dificuldade para o diagnóstico, mas o padrão de provável PIL, quando pega o seio costofrênico posterior, esse é o padrão clássico, é um diferencial da FIBA, né, que eu mostrei aqui, quando suspeitar de FIBA. Esse é o padrão clássico provável PIL, e na lâmina vocês vão ver acometimento mais periférico da região supraural, a região central perto das vias aéreas polpadas. Então a dica para os casos duvidosos, seios costofrênicos posteriores, a PIL raramente poupa eles. Se estiverem poupados, pense em outra etiologia, fibrose centrada em vias aéreas ou PIL relacionado à artrite reumatoide. Casos com fibrose avançada nas bases, olhe para as regiões menos afetadas nos lobos superiores. Caso provável PIL com vidro fosco acima do habitual, procure áreas de vidro fosco fora das áreas de fibrose e nas regiões bronquilocêntricas que você pode estar diante de aspiração ou pH. Essas são as referências. Gostaria de agradecer ao professor Rimars Ferreira, que é um patologista da Unifesp, pelas imagens de histologia, Dr. Carlos Pereira e o grupo de intercistas da Unifesp pela colaboração nos últimos anos, e a comissão organizadora pelo convite para dar essa palestra aqui. Muito obrigado pela atenção. Aqui meu e-mail para qualquer dúvida, imisri@gmail.com.